É isso. Isso. Então vamos lá. Pessoal, boa noite. Estamos aqui, né? Eu, Malen, professor Domingos. Fala, galera. Dentro da lógica aqui da matéria de aprendizagem de ensino, né, a gente propôs algumas oficinas, essa vai ser a primeira que nós vamos fazer, né? E dentro de um contexto que a gente acha que é essencial, né, para a dinâmica do RPG, ou pelo menos para a maior parte dos jogos de interpretação, que é assim, nós precisamos criar personagens. E dentro do contexto do entregável de vocês, dentro dessa disciplina, é justamente o que? A jornada. Né? Então, nós vamos propor aqui, né, duas ferramentas. Essas ferramentas são utilizadas no ambiente corporativo, mas são muito simples, muito simples de entender, e, ao mesmo tempo, elas permitem vocês reimaginarem o personagem conforme ele evolui, né? Novas informações podem ser utilizadas, podem ser incorporadas de uma maneira muito prática, muito simples, né? E permitindo que vocês façam isso de maneira rápida, né? Considerando 3 aspectos, né, do processo de aprendizagem, do processo cognitivo, que a gente vai chamar o Dr. Domingos aí para falar um pouco para a gente, né, de racionalidade, de intuição. E bom, é isso. E essa vai ser a nossa primeira oficina. E essa oficina, né, essa de quem? Né? Aí eu vou passar a palavra para o Malen, ele vai falar um pouquinho dele, vai falar um pouquinho do trabalho do D30, aí eu depois falo um pouquinho de mim, um pouquinho da Green Peanuts Tavern, o que são esses 2 grupos, e a gente já toca o barco. A proposta aqui também, né, deixando claro, isso está sendo gravado, ele vai ser colocado no YouTube, ao mesmo tempo vai subir como material para vocês consultarem quando for necessário. E esse material que a gente vai apresentar agora, né, a base é uma apresentação em PowerPoint, ela vai ser disponibilizada para vocês ao decorrer aqui da apresentação. Tá? Bora lá, Mari. Então, bom, para quem não me conhece, quem são esses 2 caras que estão fazendo oficina hoje, né? Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Malen, mas o Ricardo é um nome perdido, tá? Eu às vezes nem reconheço quando me chamam de Ricardo, é Malen. Então, assim, eu sou um dos fundadores do grupo D30 RPG, né? Para quem não conhece, o grupo D30 RPG foi um grupo que surgiu em 2008 em Brasília com a proposta de promover o RPG, né? Então, nós organizamos eventos bimestrais, já foram em vários lugares. Hoje a casa mais atual do D30 é o Sesc da 504 Sul, né? Então a gente organiza encontros de RPG bimestrais, sempre com um tema associado. Vilões, soltem as bruxas, tradições. Então a gente sempre tem um tema. E o tema é um desafio para os narradores que estão no encontro para criarem uma aventura baseada naquela temática, né? E assim, com a pandemia tivemos que nos adaptar e no momento a gente está organizando nossos eventos de maneira virtual. Então, se vocês depois seguirem D30 RPG em todas as mídias, Facebook, Instagram, e d30rpg.com.br, que é o nosso site, lá vão ter as informações de quando vão acontecer os eventos, tem o nosso podcast com dicas, tem outros artigos, tem bastante material. Né? E assim, o D30 surgiu para promover o RPG, então a nossa ideia sempre foi agregar, e assim, desde que a gente começou com isso, a gente tem vários mestres novos que apareceram. Quem quer narrar no evento é aberto, né? Só tem que se inscrever no período de inscrição dos mestres, a gente sempre avisa isso, propor sua aventura, falar se aceita, a faixa etária que aceita para o seu jogo, se aceita novatos ou se não aceita, a gente sempre espera que aceite novatos, porque a ideia é que o hobby cresça cada vez mais. E é isso. E aí eu vou passar a bola para o Volney, que é do grupo irmão do D30, que é o Green Peanuts Tavern. Meu nome é Volney Freitas, então eu sou da Green Peanuts Tavern, ou, né, para os mais chegados, os Minduins. GPT. GPT. E, assim, minha experiência com RPG, ela começou lá atrás, né? Quando eu digo lá atrás mesmo, para muitos de vocês, a gente está falando de 1989, 1990, mas eu fiquei uns 20 anos parado, né?
por uma série de situações da vida. E quando eu cheguei aqui em Brasília, porque eu sou originalmente de São Paulo, em 2016 eu comecei a jogar. E como experiência tem mais a ver com intensidade do que tempo decorrido, né? Dentro desse período aí, nesses últimos 6 anos, dentro da Green Peanuts desde 2018, eu passei a estudar, né? E a trabalhar com vários RPGs diferentes, vários jogos de interpretação diferentes, com propostas diferentes. E essa é a grande característica da Green Peanuts, né? Não que a gente não jogue os jogos mais tradicionais, mais mainstream, né? Tipo Dungeons and Dragons, para quem conhece. Para quem não conhece, o desenho animado Caverna do Dragão, né? É uma cópia cuspida e escarrada do jogo, né? Que a gente chama de D&D. Então, nós somos um grupo pequeno. A grande diferença nossa em relação ao D30 é que geralmente, nós mesmos mestramos e escolhemos esses RPGs. Temos um encontro também. Esse encontro, às vezes, é feito... vamos fazer o nosso primeiro encontro virtual agora em março. A gente deixa vocês a par disso. Deve ter umas 5, 6 meses. A gente vai fazer esse encontro virtual ainda, infelizmente. Formação em primeira mão, hein? Mas a gente participa também, basicamente, em massa de todos os eventos de 30 e eventos fora também, né? E aí, dentro do grupo, nós temos o Lucas, que tem uma pegada mais de desenvolver mesmo, ele é game designer. Tem pessoas que gostam mais de jogos de terror, tem pessoas que gostam de jogos com uma temática nacional, que é o meu caso, ou RPGs criados no país. Mas é isso. A Green Peanuts tem essa pegada de trabalhar com jogos indies, né? Jogos não tão populares, né? Tentando levar o nosso hobby para outros limites. Acho que é isso, né? De forma geral. Acho que é isso, de forma geral. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje de algo essencial para o que vocês estão fazendo, para a proposta de trabalho de vocês nessa disciplina, né? Que é justamente criar personagens, né? Então, vamos montar um personagem, mas qual que é a nossa proposta aqui hoje? Tá? Vai ser um papo rápido. Nós vamos apresentar 2 métodos. Esses métodos são tirados do ambiente corporativo, né? O ambiente corporativo do qual nós dois viemos. O Malen trabalha na IBM, eu trabalho no Banco do Brasil. E o primeiro método que a gente vai passar para vocês para a construção do personagem é o que a gente chama de mapa de empatia, né? O que é o mapa de empatia? É uma ferramenta de design thinking. Design thinking é uma forma estruturada, né, de estabelecer um problema e buscar uma solução para esse problema. Dentro disso, ela é considerado uma das metodologias ágeis no sentido de adaptativa, né, e ao mesmo tempo, imagina o seguinte: ao invés de eu fazer um roteiro, não que eu não posso fazer, mas ao invés de eu fazer um roteiro, uma pesquisa, escrever 150 páginas, na verdade eu vou colar um monte de post-it na parede. Por quê? Porque o que me interessa são as ideias centrais e a gente vai chamar vocês para usar esses post-its. E o mapa de empatia, ele dá uma visão sobre uma persona, né? Quando a gente olha, vamos pensar na Magalu, por exemplo, a Magazine Luiza, que ela tem um personagem virtual muito claro, né? E esse personagem virtual, ele foi montado para quem? Ele foi montado para o tipo de cliente que a Magalu tem. E esse tipo de cliente, na verdade, você identifica fazendo uma persona ou um mapa de empatia. Então, ele vai ser o quê? Ele vai ser, no caso da empresa, o consumidor médio público caracterizado de um determinado produto. Aqui a gente vai usar isso numa lógica inversa. Você vai usar para si mesmo. Qual que vai ser o seu produto? O seu personagem. E o seu personagem, né, assim como o Saramago falava, que não existe um narrador, porque o narrador é você, o personagem é uma faceta sua, né? Então, a ideia é que faceta você vai trazer para fora. A gente poderia chegar aqui, né, trazer uma lista, por favor, responda essas 35 perguntas, né, para criar o seu personagem. E aí eu gosto de falar que todo mundo que aparecer com 10 páginas de background para mim vai apanhar, né? Porque hoje em dia não tem tempo para nada e ninguém precisa disso. Você pode montar
esse histórico do personagem, toda a história durante a aventura, né? Aproveitando os ganchos que aparecem. Né? O mapa de empatia é um negócio bem simples, é uma folha, é o que a gente chama de canvas, então é um modelo gráfico de uma página só, pré-definido, pré-estruturado, né, com determinadas áreas, e cada área tem um valor, um sentido específico que a gente usa, e a gente vai usar aqui justamente para explorar algo do seu personagem, que é parte de você, dentro de um determinado contexto, que é a aventura que você está, né, jogando. Né? Bom, então, falando aí rapidamente, né, o mapa de empatia é uma ferramenta que tem como base o conceito de design thinking, né, e com o propósito de ter uma compreensão profunda de uma pessoa, que a gente já comentou aqui, e uma situação específica, para assim conseguir oferecer solução sob medida. A solução sob medida, nesse contexto que nós estamos aqui, é criar um personagem que tenha a sua cara para aquele jogo. Né? E é isso que nós vamos fazer aqui. Montar um personagem em relação ao que sente, que você quer, que você deseja fazer, interpretar, aquilo que você quer vivenciar dentro desse contexto. Tá? E, sem mais delongas, tá? O mapa de empatia é isso, gente. Tá? O que nós temos aqui? Tá? Nós temos algumas expressões muito importantes para você definir a partir do que o seu personagem entende e interage com o ambiente. Né? Então, com quem ele está sendo empático, com quem ele está se relacionando. Né? Como você quer se expressar por meio desse personagem? Eu quero ser uma pessoa mais bruta, eu quero ser um escolástico, eu quero ser uma pessoa fugaz, tímida, eu sou aquela pessoa que domina toda a situação. Se eu domino toda a situação quando eu apareço, como que, para fazer isso, como eu me relaciono com os outros, por que eu faço isso, né? Em que situação você está para poder fazer isso? Qual é o seu papel numa determinada situação? Então, eu sou, por exemplo, vamos pegar o RPG tradicional, né? um cenário de fantasia medieval, e eu sou um nobre. E nós estamos diante do burgomestre daquela cidade. Né? Isso significa o quê? Que ele vai te ouvir, porque você é um nobre. Então você tem um papel específico a desempenhar dentro dessa situação. Dentro dessa situação, se você é um nobre, você se comporta de uma maneira, de uma determinada maneira também. E além de se comportar, você está esperando um resultado. Né? Se você está esperando um resultado, a pergunta é: o que você precisa fazer? Você chegou na cidade e vai direto até ele? Você primeiro observa o ambiente, dada a característica do seu personagem, para ver o melhor momento para fazer isso? Né? Quais tarefas ele desempenha? Ou pessoas desempenham tarefas para ele, e o que seria a tarefa, na verdade, é ele falar: olha, governanta, faça isso, olha, cocheiro, faça aquilo outro. Né? Que decisões ele precisa tomar? Né? E como ele sabe, perante essas decisões, como ele foi bem sucedido ou não, se ele atingiu o objetivo dele. Né? Outra questão importante aqui é em relação ao que ele escuta, o que o seu personagem escuta quando ele está na rua, por quem ele é influenciado, né? Como que aquele ambiente o influencia. Então, digamos que o seu personagem agora é eu gosto muito disso daqui, porque é para cenários distópicos, né? Tipo Altered Carbon, né? Carbono alterado, cyberpunk, né? Esse tipo de cenário. Uma característica muito importante são os contatos que você tem. E os contatos influenciam você e vocês são influenciados por eles. Né? Então, o que seus amigos estão te dizendo? Se você não tem esses contatos, mas você tem o seu grupo, né? Qual que é o direcionamento desse grupo que você está agora? Né? Ele é um grupo que conversa mais? É um grupo que já sabe parte para porrada? É um grupo que gosta de pesquisar primeiro em biblioteca para saber o que está acontecendo? Né? E assim, o que é NPC? É non-player character. É caráter, personagem do mestre. Né? Então, tem algum personagem que é importante dentro dessa cena, dentro desse contexto? Por exemplo, você pode estar diante de um dono, né, de um bar, de uma taverna, que ele decidiu montar a taverna, mas ele tem anos de experiência como aventureiro, e você decidiu ouvi-lo. Ou se ele comenta alguma coisa, se ele faz uma crítica, vai ser um cara que você vai respeitar.
E se você respeita, você é influenciado por ele, né? O que o seu personagem vê aqui desse lado, né? Como que é o ambiente dele, né? Como que os amigos se interrelacionam? Aí não é a questão das características, do que influencia ele, do que interfere na maneira como ele pensa, mas sim o que ele observa, o que ele capta do que ele está observando, né? Então ele observa o ambiente, ele observa os amigos dele, ele observa os contatos, né? O que os contatos estão querendo, pedir para ele fazer o quê, né? Como que é o mercado, né? O seu personagem dentro desse contexto ele está trabalhando. Se ele está trabalhando num contexto de um cenário extremamente competitivo, ou, na verdade, ele está tranquilo na vida, ele está se aposentando, está começando agora, então tudo para ele está valendo. Ele é um freelance, né? E o que o mercado, ou a experiência, o contexto oferece para ele? Isso é o que ele consegue observar, o que ele consegue capturar do ambiente, né? Outra coisa que é muito importante. Então, a partir do momento que eu decidi como eu vou ser empático, como eu vou me relacionar, né? O que eu preciso fazer em função do que eu sou. Como eu sou influenciado do que eu vejo, eu defino o meu discurso. Então, o que eu falo, né? O que eu defendo publicamente? Ah, não, eu acho que, assim, ninguém tem que tomar vacina. Ah, eu acho que determinada ideologia, determinado pensamento, determinada religião, determinado Deus, vamos pensar num contexto assim num cenário onde você tem vários deuses, você tem o seu Deus preferido. Por que você tem, né? E por que você defende aquele Deus? Você é um clérigo, você é um homem de fé. Se você é um homem de fé, você está defendendo um determinado Deus, um determinado dogma. Por que aquele dogma é importante para você? Não só o que você defende publicamente, mas como você fala e para quem você fala, né? E como você reage à autoridade em função disso também. Ok, aqui você tem um cenário geral, né, do que é o seu personagem, do que ele observa, como ele é influenciado, o que ele vê, o que ele fala em função disso, ou deixa de falar, né, como ele se relaciona. Eu tenho uma visão geral. Como eu ancoro isso no meu cotidiano, né? Então, atividades diárias, gostos e preferências. Que atitudes ele demonstra publicamente, de forma comum? Ele é um cara que todo dia de manhã é visto saindo de casa, cumprimentando a esposa, cumprimentando os filhos, né? Ou o marido, né? E os filhos. Como ele se comporta com outras pessoas na rua, né? Então, ele é um motoqueiro, como que é o nome daquela gangue? Hells Angels, né? Ele é um Hells Angels nos Estados Unidos, então ele chuta cachorrinho, bebe muita cerveja, fica de cara amarrada para todo mundo que ele vê, e ele está sempre naquela pose, né, de eu sou o máximo na bike dele, na moto dele, né? Como que ele se veste? Eu acabei de falar, Hells Angel, né? Então uma jaquetinha de couro é obrigatório, né? Brinco, aquele lencinho na cabeça, né? Segurando os fios de cabelo que ainda não caíram, se ele for mais velho. Qual o estilo de vida dele, né? E o estilo de vida define também boa parte do que você faz durante o seu dia, durante a semana, porque vai estabelecer relacionamentos, vai estabelecer prioridades, vai estabelecer uma sequência, né, de ações. E tudo isso, né, é movido por duas coisas muito importantes, né? O que o seu personagem pensa e sente. Lá dentro, ele faz tudo isso por quê? Né? Ele tem medo do quê? Quais são as frustrações dele? Né? Quais são os obstáculos? Alguma coisa que ele tem que superar. Essa superação, às vezes, pode ser uma superação interna, pode ser o efeito de um inimigo específico, né? Aquele rival específico que você tem, e que você quer bater, né? E dores, de forma geral, também representa, assim, dentro da mente do seu personagem, o que pode dar errado aqui, né? O que vai dar M aqui, né? E os seus desejos também. Você tem isso, que é quase como se fosse um freio, e ao mesmo tempo, em função dessas dores, você ancora decisões diárias. Você é uma pessoa que tem TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Eu vou contar uma história real que é muito interessante. Uma vez eu assisti
um documentário, né, do Zoológico de Londres, e o cara que era responsável pelas jaulas dos felinos, né, e do backstage, ele desenvolveu o transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Porque essa era a maneira de ele ter certeza que ele permaneceria vivo. Porque ele tinha que passar e ver se as jaulas estavam realmente trancadas. E eu lembro muito claramente ele falar, eu passava, os grandes não eram os problemas, mas os leopardos sempre pulavam na grade quando eu passava pelas minhas costas. Dia após dia isso acontecia. Ele acabou desenvolvendo isso, né? E desejos, então, assim, o que você quer? Por que você está com esse grupo, né? Aqui é uma característica muito forte desses jogos de interpretação, é que é uma experiência coletiva. Você está num grupo. Tá? O que vocês querem em conjunto? Ou por que você está junto com eles? Você está junto com eles por causa de segurança? Você está junto com eles porque, pô, é muito legal, é um bom barato, esses caras são engraçados, são divertidos, tem grandes aventuras com eles, né? E onde você quer chegar? Pô, tá muito legal, eu gosto deles, mas eu tenho um objetivo a cumprir, né? Tudo isso, de certa forma, estabelece o seu personagem. Agora você está me perguntando, ótimo, e como que eu vou usar toda essa informação, né? Eu vou usar post-it. Né? E a ideia aqui, gente, então, a gente viu um monte de texto aqui, vocês estão vendo, a gente vai dar esse arquivo para vocês. Isso daqui é só a explicação. Mas, em essência, você vai colocar aqui duas, três informações. Coloquei 5 aqui praticamente só para preencher o espaço. Né? Mas a questão aqui é como isso daqui é montado, o que é realmente importante. Aqui você começa a direcionar e você começa a jogar fora detalhes que não são importantes. Porque quando a gente trabalha com Design Thinking e a gente está trabalhando aqui com essa ferramenta, né, o importante é o essencial. O que você quer trazer? Né? E a partir do momento que você quer trazer, eu gosto de trabalhar sempre com 2 regras quando eu jogo RPG, quando a gente monta personagem. Né? A primeira delas é todo mundo se diverte, e a segunda é coerência. O seu personagem é coerente em relação a si mesmo, ele é coerente com o grupo, ele é coerente com o contexto onde ele está. Né? Mas acho que eu vou passar um pouquinho, já falar do Pestel, e aí a gente volta e já começa a fazer. Porque, Deixa gente, eu só botar um parênteses. É só essa. Deixa eu só botar um parênteses para o pessoal, né? Então, assim, a gente falou rapidamente do Design Thinking, eu acho até legal, deixa eu só voltar o slide para outra tela. Eu consigo voltar? Não. Não. Você volta aí, né? Isso, deixa nessa tela aí por enquanto. E, assim, o Design Thinking, como a gente falou, é uma metodologia de você colaborativamente pensar numa solução. Você, por exemplo, criar uma aplicação, criar um protótipo, pensar num produto. Só que o interessante do Design Thinking é que você vai buscar o resultado e a experiência através do usuário. Então, do tipo assim, você pensa, eu vou criar um produto, eu vou criar uma solução, mas eu estou pensando, quem é o usuário? Quem é meu usuário-alvo para isso? Né? Então, eu foco todos os resultados na experiência do meu usuário. E aí, para isso, a gente faz o que o Volney está mostrando, cria a persona. E a persona, ela tem as características dela. Então, você vai pensar como usuário. Quem é esse usuário? E aí você vai usar palavras simples, características básicas, e o mapa de empatia é para dar corpo a esse usuário. Um ponto muito interessante, se vocês forem pensar do que o Volney falou, é o que ele fala. O que ele fala não necessariamente é o que ele pensa, ou o que ele sente. Ele pode falar uma coisa porque no meio que ele vive ele tem que falar daquela maneira. O discurso dele tem que ser aquele, mas o que ele pensa é diferente. Então você cria essa persona, mas não de uma maneira rasa. Você cria uma persona com uma alma, com um corpo, com uma identidade forte, né? E o que a gente está mostrando é justamente isso. E aí a ideia, o Volney vai seguir adiante, mas a ideia é depois a gente fazer uma ação prática, e como o Volney falou, quando você trabalha com Design Thinking, é um monte de post-its que você vai trabalhar, mas depois vai ser feito um apanhado do que realmente é importante e o que deve ficar. Né? É um trabalho colaborativo, é uma ideia de você, de maneira colaborativa, encontrar
pensando no seu usuário, começar a desenhar o seu produto. Pode ir lá, Vô. Então, e aí aqui, opa, deixa eu ver aqui. A gente Volta lá já vai pro outro, voltar né? aqui para os Isso. post-its, vamos começar a criar esse personagem. E depois aqui, né, deixa eu ver se eu consigo aqui. Não consigo. E depois eu vou abrir, né, vou tirar do modo de apresentação. A gente vai brincar um pouco, eu vou mandar esse PowerPoint para vocês. A gente vai aproveitar para utilizar uma outra ferramenta também online, que é o Mural, onde vocês, aqui, praticamente a ferramenta ela está comigo, então eu vou ter que entrar e fazer alguns ajustes, apresentar isso para vocês. No Mural, vocês todos podem entrar ao mesmo tempo e a gente já começa, né, a fazer essa construção. Tá? O outro modelo que a gente vai trazer aqui, quando a gente comenta muito assim, desenvolvimento de software, né, e esse trabalho de design thinking, existem duas coisas que são importantes, que são duas palavrinhas muito próximas, mas são diferentes. Uma delas é interação. Não há o que explicar a respeito disso. Né? E uma outra que é muito importante, que é iteração. Iteração é diferente. Iteração, em essência, é quantas vezes dois objetos ou mais se relacionam. Eles interagem entre si. Por que eu estou trazendo isso? Né? Qual que é o sentido disso? A ideia, na verdade, né, é trabalhar com esse modelo aqui. Né? Apesar do nome estranho, né? Modelo Pestel, e em inglês isso aqui é um modelo utilizado para fazer mapas estratégicos de empresas. Quando a gente está falando em estratégia, a gente está falando do board da empresa. Essa discussão ela é qualitativa inicialmente, ainda que você possa trazer muitas informações quantitativas. E o Pestel, em inglês, né, são as siglas que falam dos aspectos políticos, dos aspectos econômicos, dos aspectos sociais, do aspecto tecnológico, do aspecto ambiental, environment, em inglês, e os aspectos legais. Né? Então vamos voltar para aquela construção do nosso personagem lá de fantasia medieval, né? Que é o RPG mais tradicional, não necessariamente precisa gostar de jogar, mas só para descrever aqui o contexto. Eu tenho um aspecto econômico forte, né? É um período feudal, né? Período medieval. Feudal significa o seguinte, olha, eu tenho moedas, que facilitam o jogo, né? Mas tem muita coisa que é feita à base de troca. Além de ser feita à base de troca, eu tenho essa questão do aspecto econômico que conversa com o aspecto político e o aspecto social, do ponto de vista de religião, porque a terra é dos nobres, e os nobres têm a terra em função do quê? Né? Em função de um aspecto divino e de herança. Né? Então, eles têm esse poder político e social de herança. Então, significa que qualquer outra pessoa que não seja um nobre, que esteja trabalhando para eles, na verdade, arrendou a terra, né, para produzir alguma coisa ou ter algum cargo público. Né? Então, significa que se a pessoa tem esse cargo público, e são cargos difíceis de se obter, se hoje em dia nós temos uma dificuldade para ter uma classe média forte, imagina num cenário feudal, imagina no Brasil colônia, isso vai ficar muito claro. Né? Então, é provavelmente algo que ele não vai abrir mão com muita facilidade. Então, é algo que ele tem medo também. Se ele tem medo, aquele personagem que você está precisando de uma informação, você tem que saber como chegar nele sem que ele se sinta ameaçado de perder o posto militar. Você pode criar, dentro da campanha também, né, você pode ter um contexto diferente. Você está numa aventura onde está ocorrendo um desastre ambiental. Como está ocorrendo um desastre ambiental, quando você olha, né, para o seu conjunto de informações, cara, assim, o que eu estou vendo? O que as autoridades estão fazendo? O que o meu grupo de personagens está fazendo em relação a isso? Né? O que ele escuta? Quem que é o culpado disso? Como isso influencia toda a situação? É um grande incêndio provocado. O seu personagem tem medo de fogo, tem pavor de fogo, tem fobia. Como que ele reage a isso? Ele é um personagem que durante a vida inteira ele quis fazer algo e nunca fez, e esse é o momento no qual ele pode tomar essa decisão, né, e se unir a uma causa ambiental. Né? Qual que é o discurso dele em relação ao meio ambiente?
E aí é muito interessante algo que o Malin trouxe antes, ele pode ter um discurso, mas ele pode pensar de outra forma, né? Uhum. Eu sou um político, eu estou defendendo, né? Vamos pegar um político mais canastrão. Eu tenho um discurso comum que eu estou defendendo em relação ao meio ambiente, né? Mas eu tenho uma série de áreas degradadas que eu exploro em uma determinada região, né? Você não precisa fazer necessariamente um personagem bonzinho. Você pode explorar essa outra questão também. É uma forma de aprender, né? Então, a grande vantagem de você utilizar esse modelo, e a gente fala de iteração, por quê? Porque eu olho construir, aí eu venho aqui, tem algum aspecto dentro da campanha que eu estou, que um desses itens é mais relevante, não é que você precisa necessariamente pesá-los todos, né? Ainda mais porque a proposta aqui é ser algo de construção rápida. Então, o que é mais relevante? Ó, dentro desse meu cenário aqui, né, eu estou numa área de extrema pobreza. Isso vai influenciar seu jogo, vai influenciar o que você está olhando, vai influenciar alguma questão que é relevante para o seu personagem internamente. Ou você está num cenário onde a tecnologia manda, você está 200, 300, 500 anos no futuro. Né? Então, é um cenário onde tecnologia é um aspecto extremamente importante e você precisa, né, estar, no mínimo, alinhado com a tecnologia básica. Ou então você pode estar tentando uma aventura de espionagem, né, roubar para o seu país um determinado avanço tecnológico que vai garantir mais recurso financeiro, mais recurso alimentar, entre outras questões. A grande vantagem desse método aqui é que ele traz para você os fatores macroambientais básicos, para você não esquecer. No mínimo você vai falar, tem algum aspecto legal aqui importante? Tem algum aspecto econômico aqui importante, relevante? Né? No mínimo você fala, isso daqui eu quero explorar, isso aqui eu vou descartar. Né? Encoraja o pensamento sistêmico, você tem que pensar, porque todos esses aspectos eles se retroalimentam, e é muito importante, e fornece uma visão geral das influências externas, né, que você pode justamente explorar aqui. O que ele escuta, o que ele está vendo, né? O que ele escuta, o que ele está vendo, em função do cenário, do contexto, ele vai ter um grupo de atividades que ele pode desempenhar ou não, ou que ele quer desempenhar e não conseguiu ainda. Né? E é isso, já falei demais até. Aí, aqui eu queria aproveitar, né, vou chamar o Domingos. Né? Domingos, não quer falar um pouquinho para a gente? Eu vou tirar um pouco aqui da imagem, né? Vou parar de compartilhar. Né? E, Domingos, você não quer falar um pouquinho para a gente dessa questão do racional, do quase racional e do intuitivo? Por que isso é importante? Porque quando você vai construir seu personagem, por exemplo, se você vai utilizar um mapa, você não vai falar assim, porque o meu personagem é 35% mais alto do que, né, a população média. Você vai falar que ele é um cara forte, que se destaca e em função disso tem alguma coisa. Então, é uma informação não tão precisa. E, ao mesmo tempo, vocês vão trazer as experiências de vocês. Como você está trabalhando na experiência de vocês automaticamente, né, deixam fluir a intuição. Porque base do contexto de utilização da intuição é você ter uma série de informações internas. E você acaba utilizando essa ferramenta para explorar aspectos pessoais, né, sociais, ou outras coisas suas, que são importantes, que você acaba, às vezes, sem perceber, né, deixa fluir para a criação do seu personagem. Domingos, está aí, Caio? Não, estou aqui. Aí, pô. Opa, bora lá, desculpa. Não, então, eu estava aqui anotando. Eu já estava lá fazendo as anotações lá e montando aqui um personagem aqui. Não, achei ótimo, Volney. Essa ideia que a gente queria trazer para a disciplina. E ter uma montagem de personagem tranquila, onde a pessoa seja o mais intuitivo possível, passa por essa informação, igual você fez aí, você fez um contexto, colocou todo um contexto, e a pessoa entra criando a sua personagem, né? Assim, de uma forma que
abrangente, mas ao mesmo tempo a pessoa coloca traz aquele conhecimento que tem e intuitivamente ou quase racionalmente também ele pode ir montando seu personagem. Essa ideia que na educação a gente explora muito pouco. A maior parte da nossa educação é racional, né? Se eu coloco o texto, coloco o que o autor pensa sobre, no caso que é a aprendizagem, né? E a pessoa vai anotar aquilo e a gente espera que ele chegue lá no estágio ou na sala de aula e trabalhe do jeito que ele viu no texto. Mas isso não é razoável. Porque o ponto da intuição não foi trabalhado, a pessoa poder brincar com esses conceitos, poder trabalhar, mexer com esses conceitos, colocar suas informações, né, nesse texto, nessa teoria que foi apresentada. Então, o legal da apresentação de você aqui é que dá margem, eu estava aqui montando, aqui já estava montando, porque você mudou ali uma hora ali o slide, mas eu estava aqui montando, então já deu para eu mesmo aqui fazer uma brincadeira aqui, livre e tal, e rápida, e me montar. Essa ideia, essa interação que a gente queria que o estudante tivesse com o texto, com os conceitos que a gente aprende, né? Que a gente apresenta. Eu acho que é bem isso. Então, trabalhar esse lado racional no texto, que a gente super enfatiza muitas vezes na universidade, e dar essa margem tanto para a intuição quanto para o quase racional, aonde eu consulto às vezes ali a informação que você me deu, ou você, ou Marlon, que a informação me deu, eu vou lá, consulto e fico com aquela ideia e continuo usando ali na construção da narrativa do personagem. É isso que eu queria, é isso que a gente quer, pretende na disciplina, que está no texto 2, quando eu tenho escolhas no jogo. Você vê que lá no texto, o Ulisses, ele tem umas coisas assim muito de veneta, né? Assim, não, eu quero ouvir o Canto da Sereia. Por que você quer ouvir? Tem alguma racional nisso? Não, eu quero ouvir, tem alguma coisa ali e tal. Você vai ter que acompanhar o Ulisses É o ali. instinto da curiosidade, né, Domingos? Falou mais É, alto para ele, tipo assim, ó, me amarra porque eu não quero me machucar, mas eu quero ouvir. eu quero ouvir. Então você tem as coisas tudo misturado ali, tem o racional, o quase racional, o intuitivo. O processo de aprendizagem é esse, né? A gente faz uma cisão assim que a coisa fica meio exagerada e vai mais para o racional, né? Mas a ideia eu gostei muito. Uhum. Bom, valeu mesmo, Domingos. Eu vou compartilhar agora, galera, a apresentação mesmo, né, aqui, que é o que vocês estão recebendo, tá? Então, aqui tem algumas vantagens que a gente já tinha falado também, então não vou replicar. O material já está com vocês, eu já coloquei no grupo de aprendizagem no ensino, e também para quem quiser, para baixar agora, já está aí também no chat, tá, dessa nossa conversa. O que eu vou fazer aqui, tá? Assim, para quem não está acostumado, eu não vou partir do pressuposto que todo mundo conhece, né, a ferramenta, é só você entrar aqui e digitar alguma coisa, né? Então, pô, com o que ele está sendo empático? Vamos dizer que ele é um nobre, né? Então ele está sendo empático com outros nobres, cavaleiros, né? O que mais? Assim, vamos pensar naquela figura do cavaleiro medieval, né? Então ele faz isso também em relação às damas. O caminho. Então, de certa forma, ele é um galanteador também. Então, o que ele faz? Como ele faz isso com relação às damas, né? Ou damos, que ele conhece pelo caminho, né? Então ele galanteia. É algo que ele procura fazer. Se ele galanteia, né, com frequência, indo para aquele modelo pestel, dependendo da região onde ele está, né, é uma região onde ele pode fazer isso, né? Ele faz isso com mulheres casadas, né? Como
a sociedade vai reagir a ele. Eu lembro de um ditado do Robert Howard, o cara que criou o Conan, que eu acho muito interessante, que ele fala assim: os homens civilizados são menos corteses do que os selvagens, porque eles sabem que podem ser grosseiros, eles podem falar o que quiserem, sem que seus ossos sejam quebrados. Se você fizer isso com o selvagem, você vai ter alguns problemas. E então, se ele galanteia aqui, mas o que ele vê, né, em relação a isso? Como que é o personagem? O que ele vê dentro do contexto? Ele vê, né, que as damas, né, elas se encontram diariamente não vou chamar de templo, vou chamar de igreja, vou chamar no templo. Por que elas fazem isso? Né? O que ele escuta? Né? Então, por exemplo, dentro daquele cenário, há o templo, então, beleza, e a juventude. Isso já, a partir daí você também pode começar a criar um contexto. Né? Como assim mantém a beleza e a juventude? Né? Você se pergunta, todas elas parecem ter mais ou menos a mesma idade? Será que alguém ali é a avó de alguém que está ali do lado dela? Nós tivemos alguns filmes que já exploraram isso. Né? O que ele fala em relação a isso? Como que ele se posiciona a respeito? Ele não tem porque ele tem algum medo, né? Ele tem medo de ser rejeitado, né? De ser rejeitado. Se ele tem medo de ser rejeitado, né? Ele tem o desejo de ser sempre aceito como consorte. Se ele tem esse desejo, ele vai fazer o que para cumprir esse desejo dele? Aí você vem aqui, ele faz o que em função disso? Né? Ou o que ele precisa fazer e como ele ancora isso no cotidiano dele. E assim você vai pensando e vai brincando. Ah, Vônei, mas aqui, só tem esses dois, eu queria mais. Você cria mais quantos você quiser aqui. Ah, não gostei dessa ideia aqui, quero fazer outra. Del. Só apertar Del. É um negócio simples de fazer. Né? Então, não tem muito segredo em trabalhar tanto com a ferramenta que a gente está passando para vocês agora, né? Tanto do ponto de vista conceitual, e vocês, ao invés de utilizar o PowerPoint aqui, vocês podem pegar, imprime isso daqui numa folha, pega post-it mesmo, escreve e vai colando. Né? Eu gosto muito de fazer isso, até mesmo é um efeito da pandemia, que a gente teve que utilizar muito o computador, mas o tangível é muito legal. Né? Parece que a experiência ela fica mais forte. O tátil ajuda a gravar. Né? Então, isso eu acho muito interessante. Ainda mais quando você está criando um personagem, aquele efeito de escrever, né? Falta de uma palavra melhor, é mágico. Mas vamos lá, Mari. Agora vamos colocar no mural, gente. E aí, no mural, a gente vai fazer em conjunto o que eu acabei de demonstrar para vocês. Antes, deixa na apresentação lá na parte das vantagens, só para eu perguntar para o pessoal antes da gente passar para o mural, assim, alguém tem alguma dúvida? Se alguém quiser falar, como eu disse no chat, clica na reação, levanta a mãozinha se quiser falar no microfone, se não, escreve no chat. Se alguém tiver alguma dúvida do que a gente falou até agora, ou tem algum questionamento, pode falar, gente. Senão a gente já passa para o mural e aí a gente vai botar a mão na massa junto com vocês. Então, deixa eu ver. No chat ninguém se pronunciou ainda. O Domingos levantou a mão. Vai lá, Domingos. Não, eu achei muito fácil. Eu fiz nesse mundo aí que o Vônei foi montando, eu fui montando e rapidinho, 5 minutinhos aqui eu consegui fazer e realmente é fácil a consulta e ajuste. Assim, dá para, você olha como visualmente, você vê onde é que está faltando, a palavra você vai montando aí. Eu consegui fazer aqui, ficou legal, ficou bom. E você vê que assim, não é tão complicado quanto parece. Você usa palavras simples, você não precisa complicar no linguajar do que você está escrevendo. Os post-its, você escreve só as ideias principais e aí você já está montando toda a concepção de quem é aquele personagem que você
está criando para sua aventura. Sim, eu coloquei uma palavrinha só, praticamente. Eu coloquei que ele é um cara que não gosta do rei, Uhum, ele fala mal do rei através da mímica, ele tem informação sobre a vida no palácio, e ele imita os trejeitos do rei e tal, e não fala nada porque ele pode ser expulso do reino e tal, mas uhum. coloquei frasezinhas bem curtas, assim, Bem rapidinho, legal. muito bom. Um personagem fantástico, né? Jogando assim, experiência nossa, é, partilhar a experiência e não queiram ganhar no RPG. Com certeza. Porque assim, você está construindo uma experiência e parte dessa experiência se dá mal. Às vezes a parte mais engraçada que você vai mais lembrar é aquela que deu tudo errado, mas ficou marcada na história, esse momento que deu tudo errado. Né? Não fujam disso. Tá? Não fujam da experiência. Tá? Não fujam. É fundamental, faz toda a diferença. Mari, você queria falar mais alguma coisa sobre as vantagens ou você vai colocar no mural já? As vantagens, como o Vone já falou, né? Ajuda no autoconhecimento, desenvolvimento de autoexpressão por meio do personagem, contribui para melhorar a experiência, é o que está escrito aí. Um ponto na questão da aprendizagem do ensino e na parte da educação, do RPG como educação, é que você pode colocar nesse personagem a parte que você queira ensinar, né? Ou que você queira trabalhar, ou uma questão de empatia, ou que aquele personagem vai revelar uma informação importante, ou a complexidade, por exemplo, aquele personagem é uma pessoa que precisa de ajuda, mas ele não demonstra, e é algo que vocês vão ter que descobrir, tá no core do personagem isso. Então, essa ferramenta proporciona isso. Aí eu colei aqui no chat para vocês o link do mural. Tá? Eu vou compartilhar a tela do meu mural aqui, mas vocês vão... E aí vocês vão ver que a partir do momento que vocês forem entrando, vocês vão digitar um nomezinho, qual que é o nickname, e aí vocês vão todos entrar no meu mural. Então, já estou vendo que tem gente entrando no mural aí. Então, assim, vocês podem ir entrando, o mural, vocês estão vendo a minha tela, né? Agora? Sim, perfeito. Então, eu botei aqui exatamente o fundo do PowerPoint do Vonen, né? Em resumo, a gente fez um desenho para justamente passar mais, até para trabalhar mais essa questão do RPG, né? Então, aqui no mural você tem o que ele escuta, o objetivo, com quem ele está sendo empático, o que ele precisa fazer, o que ele vê, o que ele fala, desejos, dores. Mas, em resumo, o resumo da ópera é isso aqui, ó. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, o que eu digo. Um resumo básico, bem simples do que a gente está vendo. E aí, aqui no mural, o que a gente faz? A gente clica aqui do lado, ó, onde tem texto, e aí você escolhe qual é o papelzinho que você quer, o sticker. Então, aqui é um post-it. Tem post-it redondo, tem post-it 3x3, tem 5x3, você escolhe. Você pega o post-it, clica na opção que você quer, por exemplo, eu quero o azulzinho. Aí eu cliquei aqui no azulzinho, ó. Quando eu clicar agora aqui, ele botou meu post-it azulzinho aqui, tá vendo? E aí, assim, vocês têm um controle de zoom aqui na lateral, que você pode aumentar ou diminuir a imagem que você está vendo na sua tela. Né? Eu estou compartilhando, então vocês estão vendo a minha. E aqui eu posso também aumentar ou diminuir meu post-it. E aqui eu começo a escrever. Então, assim, o que ele escuta? Rumores de uma... Rumores de uma... Como é que é? De um motim, por exemplo. Então, você vai escrevendo os seus post-its aqui. Se você der, acho que é 2 cliques, aí ele vai botando os post-its, 2 cliques de uma vez. Você escolhe a cor e você vai colocando. Então, a ideia de trabalhar com a ferramenta é essa. E aí a gente queria fazer uma dinâmica com vocês, que afinal não tem graça. É só escutar. O divertido é interagir. Então, assim, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: qual vai ser o cenário onde esse nosso personagem, essa persona vai viver? E aí eu queria que vocês, de repente, falassem isso no chat. Dessem uma ideia aí no chat. Ah, vamos fazer um cenário... Ah, não, aqui não, cadê? Desculpa, é porque eu estou compartilhando a tela. O chat está aqui, pronto. Se alguém quiser escrever ou alguém quiser liberar o microfone e falar alguma coisa também. Qual seria o cenário? Vai ser um cenário medieval? Vai ser um cenário cyberpunk? Vai ser um cenário de espionagem? Vai ser um cenário dos dias atuais?
Novela Vai ser um cenário de mexicana. animação? Vai ser um cenário de novela mexicana? Qual é o cenário? Um cenário estilo Mad Max. Perfeito. Pós-apocalíptico, beleza. Então a gente tem um cenário pós-apocalíptico, beleza. Aí a segunda pergunta, já que a gente tem o nosso cenário pós-apocalíptico. Então, a nossa persona, ela vai estar de um lado que nesse cenário pós-apocalíptico ele é uma pessoa que está sobrevivendo bem, ou seja, ele tem uma capacidade de riqueza, ou ele é, digamos assim, do pessoal do underground mesmo? É o pessoal que está tentando sobreviver acima de tudo no cenário pós-apocalíptico. Eu não tenho renda, eu não sou o cara ricão, então eu sou o cara do submundo, eu sou a pessoa comum. Quem seria essa nossa persona? Que a partir daí a gente começa a desenhar como ele pensa, como ele se comporta e tudo mais. O cenário Mad Max. Aproveitar o cenário Mad Max, né? Alguém quer dar alguma sugestão de quem seria essa persona? O Volney tá, ó, vocês podem escrever também, é só vocês clicarem aqui, ó, no papelzinho, pegar o papel e começar a escrever, gente. Sintam-se à vontade, vão mexendo com o mouse aí, vai escrevendo. Eu posso dar uma sugestão? A minha sugestão seria que essa nossa persona, ele é um excluído da sociedade. Ele não é um cara de alta riqueza. Não sei, por exemplo, se vocês já viram um filme de ficção científica, não é pós-apocalíptico, mas é um filme que mostra muito bem essa questão das divisões sociais no futuro, que é o Gattaca. Que você tem o pessoal que é privilegiado, que é o pessoal que tem DNA apurado e tudo, e qualquer pessoa que tem um DNA com falha ou algo assim é considerado da classe subsocial. Então vamos botar que ele então é um cara que está tentando sobreviver nesse universo pós-apocalíptico. E aí assim... Cenário Mad Max, né? Cenário Mad Max. Então assim, pensando no cenário Mad Max, cara, a maior riqueza que existe é água e gasolina. Para você sobreviver. A gasolina para você sair com o seu veículo e a água porque o mundo está pós-apocalíptico. Você não tem mais cidade, você não encontra água com facilidade, comida, são coisas escassas. Então, assim, o nosso persona, com quem que ele está sendo, com quem ou o que ele está sendo empático, o que que ele precisa fazer, o que ele vê, o que ele fala, o que ele escuta, a gente já tem aqui. Os Hellriders têm reserva de água. Novas crias vivem pouco, né? Então, assim, a gente vê que o pessoal tem uma... sobreviver nesse mundo é complicado, né? Qual o objetivo do nosso persona? Depois a gente pode definir o nome e tudo, mas qual seria o objetivo do nosso persona? Primeira coisa, eu acredito que seja, resumindo de uma maneira simples, seria sobreviver. Sobreviver nesse novo mundo. Se ele tiver uma família, pode ser sobreviver nesse novo mundo e sustentar a sua família. Né? O que ele vê? Ó, veículos dos Hellriders são lentos. Pode ir escrevendo, podem ir puxando e escrevendo, gente. É só... Pode botar um bloquinho em cima do outro, depois a gente vai ler algumas ideias. Olha só, legal. Encontrar um irmão ou irmã, é isso? Isso. Podem ir escrevendo aí. Milena. Deixa eu ver. Cat. Domingos. Pode ir escrevendo. E quem mais quiser entrar, pode ir entrando, gente. O link está aí no chat. Ó, a Vanessa botou aqui. Busca outros viajantes com quem possa se juntar. Isso seria o quê? O objetivo dele, Vanessa? Sim, o objetivo. Eu não Beleza. entrei porque eu estou no celular, não consegui entrar no aplicativo. Sem problema. Pode escrever por aqui que eu escrevo para você. Não tem problema, não. É verdade. Eu boto Legal. lá. Vamos interagir, todo mundo aqui. Vamos todo mundo participar. Aí. Eu não quero esse bloquinho amarelo. Eu quero agora esse aqui. Isso. Então, assim, beleza. Tá aqui, ó. Buscar outros, né?
Fugir do deserto, exatamente. O que ele fala. Então, assim, de maneira colaborativa, a gente pode, por exemplo, como a ideia do Design Thinking seria todo mundo escrevendo as suas ideias nos post-its e colando, grande parte das nossas ideias, em um determinado momento, ia colidir. Então, você ia pegar um monte de post-its e falar, esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Estão todos relacionados. E criar um grupo só com ou a ideia principal que um tinha colocado no post-its, ou tentar, de certa forma, pegar todas aquelas ideias semelhantes e criar uma ideia só, um conceito único. Ai, bicho, eu tô viajando aqui. Mas a ideia é essa, vamos viajar. Aí, a dor dele, o medo, ele tem medo de perder outro braço, ele já não tem. E aí um ponto interessante. Esse link que eu passei para vocês, o mural, vocês conseguem criar uma conta gratuita. Então vocês podem, vocês mesmos, criarem essa conta e desenvolver isso depois. Né? Ele acaba sendo um brainstorm bem legal para você criar um NPC, para criar um personagem. O Lucas escreveu, Dores, perdeu um filho para a fome. Pô, interessante. Pô, vamos colocar aqui. Nossa, adorei. Foi forte forte isso aí. Muito bom. Vamos mudar aqui a cor do papelzinho. E aí, assim, para mudar a cor do papel, é só clicar aqui, ó. Clica nele, muda a cor dele ali e pronto. Outra coisa que pode ser feito, ó. Tô pegando aqui embaixo, vigiar Hell Riders como aqui, ó. exemplo. Né? Uhum. Se você der um Ctrl D, que funciona na maior parte dos aplicativos do Office aqui também, ele duplica. Uhum. Aí você escreve. Sim, também. Pronto. Aí eu vou aqui, Ctrl D, dupliquei de novo, x. Pronto. Ou então eu seleciono um, achei que isso não ficou legal, começo a fazer a seleção, apago, reescrevo, junto ideias. Né? A gente apresentou todo o contexto, mas trabalhar aqui com um mural, mais do que o do PowerPoint que a gente mostrou para vocês, é para ficar claro que é um negócio muito fácil de fazer. Eu venho aqui e eu colo um novo papelzinho, escrevo o que eu quiser nele. E aí eu vou montando a coerência do meu personagem, assim. Vocês podem legal. Também, se você não quiser clicar, você pode pegar aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar o círculozinho e arrastar para cá. Funciona também, tá? Ó. Fazer um papel circular aqui. Sim, mesma coisa. E aí, aí tem um modelo lá, o Pastel. Eu estou olhando para o meu contexto aqui, para o meu cenário. Né? Uhum. E por algum motivo, sabe lá Deus qual, né? Esse cenário de deserto absoluto começa a passar por um dilúvio. Né? Então, o que ele ouviu falar? Aí eu vou pegar até o azulzinho, aqui, o redondinho. Né? Vou botar aqui no faz. Cadê o faz? O que ele precisa fazer? Tá aqui. Um dilúvio na borda sul. Nossa, como isso muda, né? A minha percepção. Eu, habitante do deserto, na minha vida inteira, né? Eu direcionei para roubar um carro, para saber lidar com as pessoas que vivem aqui, dentro desse contexto de pouca água. Será que eu fujo para lá agora? Isso acaba virando o meu objetivo? Né? Então, em função disso daqui, agora eu quero, né, viajar para o sul. Para o sul. Encontrar água. Durante a aventura, principalmente para aqueles que estão jogando campanha, coisas acontecem. Em função do que aconteceu agora. Como que eu reimagino o meu personagem? Para onde ele foi? E aí o que acontece? Você pode ter vários prints diferentes. Né? E cada print representa um estágio dentro da sua jornada. Depois, quando vocês forem criar essa jornada, fica muito mais fácil. Você já tem tudo
tudo anotado. Vocês têm o material que o pessoal disponibilizou, né? No caso do pessoal que está jogando com a gente aqui, né? Nós temos as aventuras que nós estamos disponibilizando. Esse fim de semana a gente acaba de subir o resto, vamos subir tudo para o YouTube. Tem o material que nós utilizamos, né? Que no caso do Siren, a folha de risco, né? A caracterização dos personagens, que respostas eles responderam. Isso ajuda a lembrar. Uhum. Então, acho que a gente acabou já. Tem mais 3 pessoas aqui, deixa eu ver se eu li tudo. Olha só, Perdeu o filho para a fome, fera concorrente. Eu botei o fera concorrente, eu botei aqui. Então, sensacional. Olha só, o personagem que a gente montou até agora, ó, com quem e o que está sendo empático. Vamos olhar aqui o que foi escrito em cada quadrado. Então aqui, ó, criar intriga entre Hellriders e outra tribo, sobreviver nesse novo mundo, estabelecer ligações com outras pessoas. Então esse é o objetivo dele, com quem ou que ele está sendo empático. O que ele precisa fazer? Roubar um bom veículo, buscar outros viajantes com quem possa se juntar, e ele é fera com correntes com o braço que ele tem. Ele é fera usando corrente nos braços que ele tem. O que ele vê? Veículos de Hellriders são lentos, a água deve acabar em poucos meses, desigualdade, crianças sendo mortas assim que nascem para poupar recurso. O que ele fala? Isso, hein? Isso é forte. Pra caramba, forte pra caramba. O que ele fala? Ter empatia, que os Hellriders são gananciosos e assassinos, né? Aqui é ganancioso. Aí, assim, o que ele faz? Se reúne com outras pessoas, vigia os Hellriders desatentos, fala bem dos Hellriders, né? O que ele pensa e sente em desejos. Ele deseja encontrar a irmã, fugir do deserto, viajar para o sul para encontrar água. Ele tem medo de perder o outro braço, perder um filho para a fome, também bem forte isso. E o que ele escuta? Os Hellriders têm reserva de água, novas crias vivem pouco. Então, assim, novas crias vivem pouco, bate muito com esse outro que a gente botaram aqui, ó. Crianças sendo mortas assim que nascem para poupar recursos, desigualdade. Tem algumas coisas que acabam batendo, então você consegue juntar, né? E Novas até crias mesmo para não ficar poluído, você Isso. acaba decidindo, eu vou deixar aqui, ele mais escuta isso, ou ele viu. Porque uma coisa é você escutar, outra é você ver. Né? Isso gera duas reações diferentes dentro de você. Com qual delas, né, você quer explorar no seu personagem? Isso. Você faz o brainstorm e depois você refina. Escuta quais são as dores dos amores do chefe dos Hellriders. Começou um dilúvio na borda sul. Que antigos estudiosos acreditam que um cometa está para se chocar com o planeta. Então, todos são elementos que a gente acabou agregando aqui e criando uma persona que tem uma complexidade. Ele tem o que ele pensa, ele tem o que ele sente, ele tem o que ele fala, tem o discurso dele, ele tem os objetivos dele. Aquele ponto que o Voney falou, por exemplo, você pode ser um cara que fala uma coisa, mas você tem uma agenda totalmente diferente na sua cabeça que ninguém sabe. Né? Você parece ser um cara muito bonzinho, mas na verdade você não é. Não sei, por exemplo, aqui se vocês assistiram, se todo mundo aqui ou alguns assistiram a série da Amazon Prime lá, o The Boys. Né? O The Boys, os Sevens, eles se mostram de um jeito, mas o que eles pensam não é aquilo. Né? O Superman da série, cara, ele se mostra o Superman, mas ele não pensa como Superman, não é do mesmo jeito. Nazista desgraçado. Então, é muito interessante você criar as personas com essa complexidade. E aí, diferente do que a gente faria na tecnologia, de eu estar criando uma persona para ver a experiência dela, entender a experiência que ela vai ter através do aplicativo ou da solução que eu estou dando, a gente está criando uma persona que vai viver no nosso mundo e que vai interagir com os nossos jogadores. Né? E você pode também usar isso aqui muito bem para criar o seu próprio personagem. Para um brainstorm de ideias para você montar o seu personagem, em vez de, como o Voney falou, às vezes ir para um questionário de não sei quantas linhas. Primeiro você joga aqui, aí você tem um corpo e depois você fala, beleza, agora não quero mais... Agora, de repente, eu vou para o questionário. Eu quero fazer esse questionário para ver como é que é. Mas aqui você já tem um personagem criado.
E aí é isso. Espero que vocês tenham gostado. Pelo mural, pelo app do mural aí, o link que eu passei, se vocês botarem só o nome inicial, vocês conseguem criar uma conta de vocês gratuita para vocês usarem o mural também, né? E explorar tanto a ideia de criar um persona, mas vocês podem explorar, por exemplo, criar uma história de maneira colaborativa também, usando o próprio mural. Também. Vocês podem até registrar dessa forma. Né? Passou pela cabeça agora. Tem um RPG que eu narro muito, que é um story game, que é o Fiasco. Eu posso usar o mural tranquilo para jogar uma partida de Fiasco. Dá para usar de maneira linda, porque eu uso post-its para criar as relações entre as pessoas, então dá para você usar. Tem outros jogos que você precisa desenhar ou precisa jogar ideias, fazer, de repente, uma montagem de imagens. Você pode usar o mural também para isso. Né? E o Design Thinking, acima de tudo, para criar os seus personagens e seus NPCs. Ou uma ferramenta do Design Thinking, a gente tem várias outras. Uma ferramenta do Design Thinking, verdade. A gente só usou o mapa de empatia. Isso. Mas, então, assim, gente, dando um fechamento, a nossa proposta foi essa. Foi apresentar uma ferramenta gostosa, lúdica, fácil de trabalhar, muito intuitivo. Vocês, a gente, dentro do arquivo, né, que a gente passou com um pouco do material teórico, tem uma série de perguntas para orientações vocês não precisam responder todas, vocês podem criar outras, vocês podem não criar pergunta nenhuma, vocês podem ir direto para a resposta. Escutar, para mim, significa isso. Né? E, a partir desse contexto, estabelecer uma experiência própria de criação, e quando você estabelece, você faz essa criação do personagem, você se vincula melhor a ele, e você se vincula melhor à história, e, ao mesmo tempo, a própria jornada que você está construindo. A proposta foi essa daí, pessoal. É isso aí. Domingos, quer falar mais alguma coisa para fazer o encerramento? A Vanessa que vai fazer o encerramento aí, a Caroline, Daniel, quero que eles façam aí, eu adorei. Que bom. Vanessa, Thaís, vocês fazem o final aí, o que vocês acharam? Como assim vou fazer encerramento? Eu vou dizer que eu achei o que eu mais gostei mesmo é o processo de construção coletiva. Assim, é muito diferente você criar um personagem só seu. Então, construir esse personagem a muitas mãos, eu achei um barato, a ferramenta muito legal. E isso, agradeço, adorei. Muito bom. Que bom. Obrigado. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Mesmo. Senão a gente vai ficando por aqui. Né? A gente gostaria também de aproveitar para convidá-los para a semana que vem. Faremos uma outra oficina, e já o foco, na verdade, vai ser falar sobre os jogos de interpretação, os jogos de RPG, num contexto social, né, de geração e de construção. Nós já temos um amigo que nós chamamos, né? É muito interessante, porque ele, durante algum tempo, ele foi um dos homens do marketing do Discord, né, que é justamente o que está quase todo mundo utilizando para jogar, né? E ele atualmente é responsável por um canal do Discord, né, pela estruturação dele, o Latam, que é de jogadores, né, e não só de jogadores, mas de produtores de conteúdo, de game designers da América Latina. Né? Então, a gente vai trazer, e, assim, eu vou chutar aqui, mas eu acho que o Mancha tem metade da minha idade. Então, o que a gente quer dizer também é assim, como o RPG evoluiu ao longo do tempo, o que ele era na década de 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, o que ele veio se tornando, né? E como essa experiência é para pessoas, né, de gerações diferentes. Ainda que as pessoas sejam parecidas, o fato de nós sermos de gerações diferentes não significa que sejamos pessoas diferentes entre si, mas nós teremos outras experiências. Vocês têm outras experiências com tecnologia que nós não tivemos, uma forma de ver o mundo
diferente de alguém que veio de um mundo analógico, como eu, o Mário. Domingos, desculpa, eu tenho que citar você. E... mas, ao mesmo tempo, nós temos um conjunto de experiências, por quê? Porque temos 10, 15, 20 anos, 30 anos de vida a mais, né, que traz essa carga, né, que, de novo, a gente conversa, né, sobre a questão do racional, até que ponto eu baseio a minha informação no que eu li, numa estatísca, em alguma coisa que eu ouvi eu adaptei, né, o quase racional, ou então eu estou trazendo toda essa experiência, toda essa carga que eu tenho, e todo mundo tem essa carga, né, de forma intuitiva para a criação do meu personagem, para vivenciar uma experiência específica. É isso daí que a gente vai debater semana que vem, é isso. Eu vou conversar com outro amigo meu da Green Peanuts também, né, mas também conhece, que é o game designer, eu justamente citei ele hoje aqui, para ver se ele pode participar também, vai ser muito legal se ele puder. É muito interessante esse ponto que o Volney falou, justamente as mudanças que, pra gente que vem do universo analógico e do RPG mais antigo, vê a evolução do RPG não só em termos de regra, mas em termos de inclusão, de tratamento, em termos de temática, é muito bacana. É isso aí. Então, pessoal, vou aproveitar Oi, pode falar. Pode falar. Eu vou aproveitar o gancho aí, só para fazer os agradecimentos aí pela oportunidade que vocês nos deram, né, como alunos do nosso mestre aí está nos acompanhando. E eu sou da década de 70 também, realmente. Tamo junto. Eu não conhecia o RPG, agora que eu estou tendo a oportunidade de conhecer, e é uma oportunidade que o aluno tem de desenvolver seu pensamento intuitivo, sem dúvida alguma, né, de explorar, né, o seu raciocínio lógico e de, além do mais, do que ele não conseguia raciocinar, aquela mente ficar bloqueada ali e ter soluções e saídas oportunas para enfrentar determinadas situações. Pô, muito obrigado aí pela oportunidade de vocês, hein? E valeu, junto aí, vou acompanhar. Valeu demais. Valeu, meu Jair. E assim, a proposta nós somos meio que formados, né, para ouvir, tem o cara ali que está apresentando um negócio, vamos ouvir o que eles têm a dizer. Essa lógica que a gente apresentou hoje, a proposta é construir mais, né, essa interação, a gente aumentando isso nas próximas oficinas. Mesmo porque a próxima, cara, vai ser um bate-papo, tá? Literalmente um bate-papo. Em perguntas que trouxerem, né, a gente vai soltar um pouco antes o tema, para, de repente, alguma pergunta que vocês tiverem, não tem pergunta ridícula, né, que vocês, inclusive, podem mandar mais cedo, porque a gente faz uma lista e vai debatendo elas, entendeu? Típica roda de bar, bicho. Só não vai ter cerveja. A típica roda de bar. E vamos explorar aí essa experiência, vai ser legal. Vai ser uma quinta gostosa. É isso aí, gente. Valeu então. Galera. Bom descanso para todo mundo e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, até a próxima. Tchau, Domingos. Até mais, gente. Bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau. Até mais.